E hoje eu tenho o maior prazer de anunciar para você que eu vou trazer o melhor conteúdo voltado à tatuagem neotradicional dessa internet, tá? Você vai saber quais as cores são usadas e porquês, vai saber significado de alguns elementos que eu rodei, caviei essa internet e não consegui achar, e os porquês, quando surgiu, qual foi a data, como foi criado, tá? Então isso e muito mais. Vai saber sobre alguns concursos que estão rolando aí no país e também sobre os 2 sorteios que vai acontecer hoje para a viagem da França. Então fica comigo aqui que essa aula hoje vai ser Pipoco do Trovão. Então chama na vinheta. E antes de começar essa aula, quero falar sobre um lance muito importante para você. Tá vendo esse maravilhoso e espetacular troféu que está aqui, ó? Esse troféu foi feito pelo grande artista Ale Amorim. E ele está produzindo um troféu nessa mesma qualidade, nessa mesma pegada para um evento que está acontecendo agora. Esse evento está com inscrições abertas para convidados. Quem está desenvolvendo é meu irmão Felipe Rodrigues. Vai ter como premiação, além de troféus como esse aqui, uma viagem com ida e volta para o evento Tatuíque, para ficar no stand comigo e com meu irmão Bruno Rodrigues, tá? Então se você quer saber mais informações, como é que vai ser, quando vai acontecer, tudo direitinho aqui na descrição. Primeiro link, tá lá o WhatsApp de Felipe para você falar diretamente com ele, valeu? Também quero falar para você que a gente vai sortear novamente a primeira vaga para a França, que infelizmente o rapaz que foi sorteado lá no Instagram não estava entre os 50 primeiros. Então agora hoje, quando acabar essa aula aqui, lá no Instagram eu vou sortear as 2 vagas para a viagem para a França com ida e volta para novembro, para passar o mês comigo lá, tá? Então como é que vai funcionar? Vai ser bem simples, eu vou abrir uma live lá. Esse vídeo da live vai ser a postagem para todo mundo. Agora todo mundo que participou, que se inscreveu, vai poder comentar. Semana que vem eu vou abrir o sorteio grande e vou sortear as 2 vagas, tá? Então as 2 pessoas que ganharem agora vai comigo com tudo pago. Ida, volta, hospedagem, alimentação e ainda vai para trabalhar. Também queria dizer que aí logo eu vou estar divulgando a vaga do meu primeiro workshop agora desse ano presencial e vai ser aqui. Tá? Vai ser um workshop altamente exclusivo, com consultoria e mentoria presencial, execução de tatuagem na prática, para apenas 5 artistas. Então já se prepara aí que logo eu vou estar divulgando e você pode ser uma dessas pessoas. Também vai ser para convidados, beleza? A aula de hoje vai ser uma aula muito direcionada. Por quê? Primeira aula que eu vou estar disponibilizando o conteúdo em PDF. Toda aula que eu faço eu produzo um roteiro, agora eu estou pegando esse roteiro, estou transformando em uma aula separada por tópicos. Então fica muito mais interessante para você estudar, recapitular, acompanhar a aula lendo, grifar alguma coisa que você gostou. Então como é que você vai ter acesso a esse conteúdo PDF? No canal do Telegram, que está na descrição desse vídeo também. Se você não faz parte desse canal do Telegram, você está perdendo. Lá tem sorteio de equipamento de máquinas. Toda aula como essa a gente sorteia um equipamento. Na aula passada eu sorteei uma máquina. Nessa aula aqui eu vou sortear uma outra máquina da Otis Machine. Em cada aula a gente vai estar sorteando máquinas pens, acesso a workshops, vários brindes, bônus, equipamento. Então não fica de fora. Também acontece às vezes de eu liberar algum workshop pago de forma gratuita como presente para quem está fazendo parte desse canal do Telegram. Então você não está ainda, corre e vai lá agora. Se você não me conhece, chegou de paraquedas aqui, eu sou Diego Rodrigues, já produzo conteúdos digitais, workshops gratuitos pagos há mais de 3 anos, quase 4 anos. E sempre os conteúdos são produzidos para beneficiar o aluno que estuda comigo. 90% do conteúdo é feito de forma gratuita e sempre que eu produzo algum workshop pago, a gente traz algum mega benefício, como por exemplo, mais de 1.500 máquinas já foram doadas para alunos, tá? A gente teve o sorteio de uma moto de R$17 mil, uma moto 250 cilindradas da Honda, e esse ano agora essas 2 viagens para a França. Então é um lugar de você estudar com quem traz conteúdo realmente de qualidade e que te ajuda com benefício aqui. Por que eu falo isso? Porque aqui você vai encontrar conteúdo de workshop que a galera está cobrando. Você vai assistir a aula aqui de graça, onde você vai ver toda a execução de um trabalho, onde eu passo todo o conteúdo sem mimimi, sem enrolação, tá? Então senta, fica de boa, respira, que a aula vai valer muito a pena. Não fica assistindo com imediatismo, 5 minutinhos e sai, entra no Instagram, vai pro Netflix. Não, porque é isso que atrapalha a evolução da maioria dos tatuadores hoje. Senta na cadeira e estuda do início até o fim, Isso aí que vai fazer. Se você parar para pensar, a tatuagem fala muito sobre o artista, tá? Então sempre que eu estou na rua, que eu vejo a tatuagem de algum colega, algum amigo que não foi feita comigo, eu faço uma análise e entendo que aquele tatuador, se ele é um cara profissional, se ele é um cara organizado ou não, pela própria tatuagem. Então pensa nisso.
Esquece aquela onda de, vou tatuar na correria porque tem outros clientes para atender, porque eu quero faturar mais. Não é assim. O jogo da tatuagem não é esse. Já vou dizer para você, a galera que tá ganhando, que tá se destacando, tá ganhando esse jogo da tatuagem é porque tá se doando ao máximo em cada execução de cada trabalho. Então, da mesma forma que eu peço para você se doar na execução, eu peço para você se doar na bagaça do estudo. Estudo é um presente esse conteúdo que está aqui para você. Não é aulinha feita em pele artificial, tá? Não é aula só conversando e mostrando foto de tatu. É uma aula de conteúdo pago que eu libero de forma gratuita para você. Só que essa aula fica durante uma semana apenas, para que você realmente valorize e estude. Essa aula vai ficar uma semana, depois ela sai do ar, tá? Então se dedica, estuda, que acredito demais que vai agregar na sua carreira. Então é isso, vamos lá para a aula. Essa é uma aula que realmente eu peço para você estudar com toda a dedicação deste mundo. Por quê? O neotradicional ele é um dos estilos, tá? Que ele tem uma divisão na história artística da tatuagem. Por quê? Ele surge tendo princípios ali da tatuagem tradicional americana, tá? E ele também contém várias técnicas atualizadas da tatuagem hoje no mundo, como sombra suave, passagem de cor, tá? Várias sombras e texturas de tatuagem realista também. E hoje a aula vai ser diferente porque, além da gente estar falando da parte técnica, que a gente vai se aprofundar demais, eu vou estar falando um pouco da história do estilo neotradicional e também falando de elementos. Por quê? Essa parte de elemento é o que eu mais sinto necessidade quando eu preciso estudar, e eu também vejo que tem uma grande dificuldade de busca e de pesquisa de conteúdo na internet. Então, é uma necessidade que eu senti e que eu achei muito interessante trazer e agregar esse conteúdo para vocês, tá? Então, assista essa aula com calma. É uma aula que vai estar muito rica e é uma aula que vai ter uma novidade. Eu vou estar trazendo também todo o conteúdo dessa aula em PDF, totalmente de presente para vocês, para que vocês possam ler, estudar, grifar alguma coisa. Eu acho que assim a aula ela fica de uma forma mais didática, tá bom? Então eu vou falar um pouco sobre como surgiu, o que é o estilo neotradicional, antes da gente entrar na parte técnica, para que você possa compreender mais, para que você entenda e conheça mais sobre o estilo que você está se propondo a aprender ou que você já conhece, tá bom? Eu acho que isso é muito importante, a gente entender mais sobre as lógicas das coisas, sobre qual estilo você quer desenhar, qual estilo de tatu você quer fazer, porque hoje eu vejo muito tatuador ainda no copiar e colar. Pega um estilo, começa a fazer e não sabe de origem, não sabe o que é, tá bom? Então eu vou falar um pouco aqui sobre o neotradicional. E como eu já falei, o estilo neotradicional, ele se originou diretamente do estilo tradicional americano, tá? Que iniciou ali por volta do início do século XX, que ele tinha traços mais firmes, pinturas mais sólidas, tá? O preto era muito blocado, não tinha degradê. E os desenhos também eram muito básicos. Âncora, navio, caveira, mulher. Pronto. Era praticamente isso. Tinha um elemento, outro a mais, uma águia e tal. Bandeira dos Estados Unidos, mas era algo muito, muito básico, tá bom? E aí, com o passar do tempo, a tatuagem começou a se polarizar mais. E aí, lá na década de 1970, a tatuagem começou a se tornar mais popular, tá? O crescimento artístico também começou a aumentar, e a galera começou a tentar mesclar outros estilos, modificar, aumentar um pouco de tonalidade, mudar o estilo de desenho, colocar elementos que não faziam parte daquilo, tá? E na década de 1980, 10 anos, só 10 anos depois que o neotradicional realmente começou a se popularizar. E aí a galera acha que surgiu assim do dia para noite. Não, mas aí só esse período de adaptação, tá? De 70 para 80 para a galera conseguir encaixar realmente novos elementos, novos desenhos, como por exemplo, alguns animais como gato, leão, lobo, raposa, tá? Tem alguns elementos, alguns tipos de flores também. E aí teve esse período de experimentação, algumas tonalidades que a galera começou a inserir. Só que o neotradicional ele veio se difundir, se expandir mesmo para o mundo a partir do ano 2000, beleza? Ele teve esse período lá atrás de, vamos supor assim, como se fosse o primeiro estágio de evolução para depois ele vir a se tornar o neotradicional que nós conhecemos hoje. O neotradicional ele também compõe os elementos do estilo neotradicional, tá? Ele recebeu uma carga de novos elementos, porém
eles são executados de maneira mais sutil, variações de traços, traços mais leves, pintura mais suave, mais degradê, tá? Então, se você é um tatuador iniciante e leigo, você colocar, bater o olho agora em um trabalho, em uma águia, que ela tem um traço grosso, uma pintura sólida, tá? Um preto mais marcado, ela é uma tatuagem tradicional ou old school. Se você consegue perceber um trabalho com mais acabamento, mais refinado, linha mais fina, variação de linha, degradê, aí não é o tradicional, beleza? Aí você vai dizer, cara, mas hoje o pessoal tá fazendo old school mal feito, não. Quando eu falo um trabalho mais grosseiro, é a forma de execução. Ele é um traço mais grosso, tá? Um traço mais sólido, uma pintura sem tanta suavidade, uma pintura também com preto mais marcado. Então isso é do próprio estilo. Não quer dizer que o tatuador fez um trabalho mal feito, não, tá? Então isso eu queria deixar aqui bem claro. O início desse trabalho aqui eu estou fazendo com agulha de traço de 5. Esse trabalho vai ter toda uma variação de traço, mas tem uma técnica que eu desenvolvi e que eu prefiro fazer, desenvolvi ao longo do tempo. Fui fazendo técnicas diferentes, fui mesclando também, que é da maneira seguinte. Antigamente eu fazia várias linhas, fazia uma linha e ia fazendo várias linhas, uma ao lado da outra, para que eu conseguisse assim engrossar mais o traço, beleza? Para conseguir variações. E eu percebia que dessa forma eu machucava muito a pele e consequentemente perdia pigmento, às vezes dava um pouco de queloide, uma mascatrização. Então, dessa forma aí que eu estou fazendo, que é da seguinte forma, eu traço todo o trabalho, ou tipo toda uma parte do trabalho ali, só com agulha de linha mais fina, tá bom? De 5 ou de 7 que seja. E aí depois que eu venho fazendo essa variação de traços mais grossos, tá? Que geralmente eu faço com agulha de bucha 11 ou 13. Tem trabalhos que a galera usa agulha mais grossa, mas assim, eu vou muito pelo lance da proporção, tá? Se é um trabalho grande, aí se necessitar usa agulhas maiores, mas se é um trabalho pequeno, como esse relativamente pequeno, não precisa de usar um trabalho com tração tão grosso. Uma outra coisa também, eu acho bem interessante estar batendo na tecla aqui, também vou me aprofundar mais à frente, falar sobre as cores usadas, tá? Por quê? O neotradicional, diferente do tradicional americano, ele já começou a abrir um leque maior de opções de tonalidades, como por exemplo trabalhar com algumas tonalidades pastéis, tá? Abusar mais da tonalidade amarela, tonalidade de pele. Então tudo isso a gente vai falar os porquês e todo o significado. Eu acho que é bem interessante a gente estar falando sobre isso, porque eu já percebi em alguns eventos que tem uma diferenciação. Eu não acho correto. Eu acredito que cada tatuador tem direito de pensar da sua maneira, de acreditar da sua forma, só que eu vejo tatuadores hoje diferenciando trabalhos por tonalidades usadas, como por exemplo, old school, que é old school tradicional, isso eu já vi em evento. Só pode usar tal cor e tal cor. Pronto. E neotradicional, tal cor e tal cor. Eu não acho isso certo porque eu já vi trabalhos mega tradicionais, old school, onde o cara usa pigmentos secundários e terciários. Que a galera quer defender que o old school tem que ser cores primárias, porque lá na época só existia tipo na tatu a tonalidade tal, tal e tal. Então, isso eu não acho legal porque o old school ele pode se manter tradicional, beleza? Mas as técnicas se evoluíram. Então, não precisa você fazer um trabalho old school com agulha mal soldada, por exemplo, que antigamente era feito assim. Então, pela lógica desse pessoal que defende essa tese, se o trabalho antigamente era feito com as agulhas mal soldadas e tudo mais, era para hoje ser feito da mesma forma, para manter a originalidade. Concordam? Então, eu acredito que se hoje a gente tem uma gama maior de pigmentos, a gente pode usar assim num trabalho tradicional. Só que você não vai colocar, por exemplo, um rosa bebê no old school. Mas se antigamente só existia uma tonalidade de verde, hoje a gente tem uma gama de 3, 4 verdes similares que são parecidos com o de antigamente, que vai até facilitar muitas vezes na hora da execução. Eu acho muito viável, tá? A gente trabalhar dessa forma e pensar dessa maneira que eu estou pensando aqui, de chegar e poder abrir esse leque. Tipo, eu já vi o pessoal fazendo pintura de old school só com bucha, que é a agulha que era usada na época, eu acho muito legal. Parabéns, ficou massa. Mas também vi muitos artistas hoje
A galera da nova geração fazendo pintura com agulha Magnum curva, que é uma agulha para sombra suave, uma pintura que fica um pouco mais lisa e o trabalho também fica tradicional. Então, a gente tem que ter cuidado para não se bitolar a essas coisas, tá? Por isso que eu trouxe essa parte nesse workshop aqui de estar falando sobre tonalidades, para a gente entender os porquês, mas não se bitolar de que é uma regra, de que tem que fazer dessa forma, que só tá bem feito se for assim, tá? Eu já abri várias discussões, principalmente em evento, sobre tradicionalidade de alguns estilos em convenções. Eu acho que ainda deixa muito a desejar, porque é impossível hoje no Brasil você fazer um trabalho oriental tradicional como a galera faz com Tebori, por exemplo. Não tem como, a gente usa um material totalmente diferente, a cultura é diferente, tá? A referência que chega pra gente é diferente. Mesma coisa você querer comer uma feijoada na França, feito por um francês, e você querer que a feijoada seja exatamente igual a daqui. Não vai ser. Então não tem como você dizer, não, o trabalho oriental e o old school tem que ser exatamente tradicional como era antigamente, porque não tem como, tá? O equipamento evoluiu, o pigmento evoluiu, a forma de fazer evoluir. Então a gente tem que evoluir nossa mentalidade também. Manter a originalidade sim, a tradicionalidade sim do que dá no trabalho, mas abrir esse leque de opções também. Tem um artista chamado Palô, que o trabalho dele ele é um old school moderno. Ele não é neotradicional ainda, mas aí você entende o que é que eu estou querendo falar. Ele tem uma pintura já mais suave, ele já tem um pouco mais de acabamento, mas ele continua sendo um trabalho old school. Isso eu acho muito interessante. Um outro ponto que também é bem interessante a gente se desprender um pouco disso é alguns elementos, beleza? Tipo, eu já vi também. Por que que eu estou trazendo esses dilemas aqui no início da aula? Eu acho muito interessante porque acredito eu que você que está estudando essa aula aqui, você pode estar concorrendo em evento hoje ou pode estar se preparando para concorrer amanhã ou depois. Isso é muito importante de você ter essa mentalidade. Por quê? Eu já participei de vários julgamentos no país, tá? Já vi algumas coisas acontecerem que eu não fiquei feliz, lutei contra e tal. Então, já vi, por exemplo, em evento, o cara desclassificar um, uma tatuagem pelo elemento que foi tatuado. Cara, não, isso aqui não faz parte da categoria, porque na época não existia elemento tal. Vou citar um exemplo aqui. O cara fez pronto, um exemplo, tipo um exemplo em aberto. O cara fez um Homem de Ferro old school. Toda a técnica, o estilo do desenho, a forma de executar old school, tá? Só que na época do old school, lá em 1960, não existia o Homem de Ferro. Então esse trabalho foi desclassificado, tá? Então a gente tem que abrir a mentalidade para isso, não se prender. Tipo, se é uma águia com a âncora, não é neotradicional, é old. Não, depende da forma que o trabalho foi executado. Essa é a minha forma de pensar, tá? Essa é a forma também que eu venho aprendendo, desenvolvendo, que eu acredito, beleza? Eu, quando estou julgando um trabalho, eu vou distinguir o que é o neotradicional do old school, não pelos elementos que compõem a arte, e sim pela forma que foi executado o trabalho, tá bom? Como é que tá o traço, como é que tá a pintura, a sombra, passagem, degradê, tudo isso aí. Mas o lance do elemento eu até acho interessante pela criatividade. O cara fazer, por exemplo, um Star Wars Old School, um Senhor dos Anéis Old School. Eu acho genial. Se ele conseguir fazer essa junção de uma arte, de uma figura mais moderna, tá? Com a forma de executar mais contemporânea. Então é esse ponto exatamente que eu quero chegar, tá? Para você começar a estudar essa aula de neotradicional comigo, mas você já se desbloquear. Antes de entender sobre técnica, como fazer, você já se desbloquear de alguns pontos de vista. E pasmem, hoje a tatuagem neotradicional está se tornando um dos estilos mais procurados do mundo, tá? Fiz uma pesquisa na internet sobre isso, então você que está querendo aprender sobre ou evoluir o seu trabalho, você está indo no caminho certíssimo, porque é um trabalho que ele tem cores vivas, tá? Na maioria das vezes, dependendo da composição, é um trabalho muito impactante e acredito eu que é um dos trabalhos que passa mais personalidade, tá? Diferente de alguns trabalhos de modismo, como por exemplo o Maori do The Rock, que você vê hoje dezenas, centenas aí na sua cidade, sacou? Então o neotradicional é uma pegada
que eu admiro muito por isso, pela pessoa que usa, ela expressar muito sobre ela, trazer muito do significado, como eu vou falar sobre esse trabalho aí, os significados e o que é que rola, os porquês, tá? Então isso eu acho muito interessante. E fico muito feliz do neotradicional estar ganhando mais espaço aqui no país. Porque quando eu comecei a fazer neotradicional, inclusive tem umas séries de desenho, lá atrás a galera não aceitava muito, ainda tinha meio que um pouco de pé atrás por não conhecer o estilo, e hoje cada vez mais ele está se difundindo. E agora a gente vai se aprofundar mais na parte de conteúdo, tá bom? Hoje também o estilo neotradicional está sendo literalmente abraçado por vários artistas, tá? Conheço amigos meus pessoais que são tatuadores que pararam de trabalhar com old school, migraram para o neotrad, pararam do realismo, migraram para o neotrad, saíram também do oriental para o neotrad, porque é um trabalho muito rico em técnicas, tá? Que você pode abusar de várias técnicas que você já dominava em outros estilos. Então, para a gente começar com o pé direito aqui, a gente vai dar uma aprofundada muito foda na execução de linha. A importância de uma linha muito limpa e nítida, que é uma das coisas mais importantes do trabalho neotradicional. Se não fizer um trabalho muito bem feito na parte de linha, você já bota o trabalho a perder. Então é bem importante essa parte aí, você está fazendo com muita paciência, tá? Pé no chão para que o trabalho fique muito definido e com muito acabamento. Se você parar para pensar, a base estrutural de todo e qualquer desenho é a linha. E hoje eu vejo muito tatuador se perdendo, querendo fazer a linha nas coxas, acreditando que na hora da sombra ou da pintura vai consertar. Então, esse é um dos primeiro aspecto de uma tatuagem neotradicional bem feita, que eu acho de extrema importância. É você conseguir sempre deixar a linha com muito acabamento, tá? Muito bem feita, justamente por isso, porque é o que determina a forma e o acabamento, beleza? Então, uma outra coisa que você tem que entender, o trabalho ele fala sobre você. Então, a comunicação que você vai estar transparecendo para uma pessoa, para um cliente, para um amigo que vê o seu trabalho com bom acabamento, é que você é um bom profissional. Então, repensa na hora de executar um trabalho. Ah, tem muita linha. Não vai querer fazer o trabalho com a dedicação que precisa, diminui a quantidade de linha, diminui a quantidade de variação, porém, faz o trabalho bem feito, faz a linha bem feita, beleza? Eu já vi muito tatuador, por exemplo, alguns alunos me mandam vídeos, fotos, né? Semanalmente, até diariamente, me perguntando: e aí, mestre, achou o que do trabalho? Eu falo: ó, poderia ter dedicado mais tempo na linha, para fazer a linha. Aí, o retorno da resposta: é porque tinha traço demais, eu cansei. E porque pegou uma referência com muito traço, cara. É aquela coisa, não tem como você se propor construir um prédio e fazer um kitnet todo torto. E depois dizer, não, é porque era o prédio tinha muito a andar. Todo projeto que você se propor a fazer, faz e faz bem feito, tá? Faz e faz bem feito. E a linha é isso aí. Só começa a fazer sombra, só começa a fazer pintura quando a linha tiver divinamente. Quando a linha tiver divinamente. E o estilo neotradicional, justamente por ser um estilo que abusa da quantidade de linha, da variação de traço, preste atenção, qualquer errinho, tremor, borrado na linha fica muito perceptível, tá? Se você tem um trabalho com pouca linha, você errou em uma linha ali, tá, o cara ainda... Mas você tem um trabalho que é altamente complexo, que é altamente perfeito, e você comete um erro ali, esse erro fica grotesco, grotesco, beleza? Vou dar um exemplo aqui mental, mentaliza comigo aqui, mentaliza. Você vê um Chevette passando na rua, Chevette normal, ele tem um amassadinho na porta, às vezes passa despercebido. Agora, coloca esse amassado na porta de uma Ferrari, tá? Por que que o amassado na porta da Ferrari chama muito mais atenção? Porque a Ferrari é mais bonita? Não. Porque a Ferrari é mais detalhada. Então tudo que é mais detalhado chama mais atenção. E qualquer erro, por minúsculo que seja, ele fica muito mais gritante. Tá bom? Então sempre se preocupa nisso aí. Contorno perfeito. Porque senão vai ficar parecendo que os traços estão machucados, que o trabalho está torto. Ou muitas vezes até que a imagem e o desenho em si não está nítido. Que se você parar para pensar, o que faz toda a dimensão
do trabalho neotradicional é a linha. Vai entrar sombra, vai entrar perspectiva, contraste, textura, vai. Mas o grande foco, se você vê um old school ou um oriental só em linha, o trabalho tá morto ali, não tem nada. Agora, se você vê um neotradicional ou um new school, você já entende dimensão, proporção. Por quê? Porque a linha ela é usada para isso. Então, por isso tem que ter uma maior preocupação. Eu dou sempre uma maior importância à linha do neotradicional. É tanto que é o tanto de tempo que eu estou trabalhando só nessa parte dessa florzinha de baixo, tá? Se fosse um oriental, eu já tinha ido embora. Porque eu sei que o oriental ele vai ter uma linha única, tá? Em todo lugar e ele não tem tanta preocupação. Não estou falando aqui, pelo amor de Deus, faz o oriental e faz o old school mal feito, que o neotradicional tem que ser. Não é isso, tá? Não é isso. Estou falando que tem alguns estilos que a gente tem que ter mais preocupação no acabamento. Inclusive, estou explicando aqui os porquês. Um trabalho oriental também, por ter essa característica de mais peso, um trabalho mais tradicional, é mais aceitável. Muitas vezes um traço tremido, uma falhinha, um borradinho é aceitável. Agora o neotradicional não. Ele é um trabalho que ele pede esse detalhe de acabamento, tá? Esse refinamento no acabamento. E quando o cara está em um outro nível de percepção, ele já entende que a linha ela é muito importante também para a separação das cores. Aí você vai dizer, eita, agora o bagulho ficou doido. Como assim? Se você, preste atenção, está trabalhando tonalidades frias e escuras, como azul escuro, roxo, lilás escuro, é totalmente desnecessário colocar bold line e traço grosso. Preste atenção que essa aqui é a dica do milhão, tá? Dessa aula. Porque é um local que não vai ter contraste nenhum na linha. Agora você está trabalhando com tonalidades laranja, amarelo, vermelho, rosa, tá? E você coloca um tração grosso, mano do céu, vai dar um contraste, tá? Então, na maioria das vezes, locais que tem tonalidades mais escuras são linhas mais finas. E muitas vezes a galera já prepara para que o fundo do desenho seja tonalidades mais escuras e frias e as partes que estão mais na frente com mais evidências mais claras. E a variação de traço do mesmo jeito, linhas mais finas atrás, linhas mais grossas na frente. Isso não é uma regra que tal. Você pode hoje pesquisar na internet e encontrar um trabalho feito o oposto. É normal, tá? Mas na maioria das vezes é feito assim. Então essa é uma dica aí que você grifa lá no PDF, já para tu não ter que anotar para não te dar trabalho, que é um lance que eu queria que gravasse mesmo aí, ficasse gravado na sua mente. Então, dica para levar pro coração. Pratica muito em pele artificial. Você que é um tatuador iniciante agora, não começa com trabalho neotradicional, não começa, nem tenta. Começa por trabalhos mais simples. Entra no neotradicional quando você já tiver com um trabalho mais profissional, tiver mais confiante, dominar mais a linha, tá? Ele exige muito disso. Eu vejo muita frustração hoje de clientes, principalmente, tá? Que pegou um colega que estava começando, um parente, o cara às vezes até com a maior boa vontade do mundo para ajudar para o trabalho ficar massa e o cara não consegue, borra lá e perde decalque, tá? Então você tatuador, por favor, não começa por neotradicional, começa pelo old, por exemplo, tá? E aí depois você vai evoluindo e pratica muito em pele artificial para que quando você entrar na pele do cliente você consiga realmente entregar tudo de qualidade, entregar o máximo que um trabalho neotradicional consegue passar para um cliente. Agora eu acredito que já deu para entender a importância de uma bolinha, tá? Por que que eu puxo na orelha mesmo, eu falo e refalo, porque é um dos defeitos que eu mais vejo acontecer. Às vezes eu olho o trabalho, a sombra tá bem executada, a pintura tá legal, tá legalzinha, mas o traço tá gritante. Então vamos dedicar mais, geral, dedicar mais à linha. Inclusive eu tô fazendo isso no meu trabalho. Eu passei muito tempo trabalhando em realismo sem linha e eu tô buscando evoluir mais minha linha, inclusive no realismo. Hoje eu estou fazendo marcação, tem alguns lugares que eu estou botando alguns riscos. Eu percebi que eu estava perdendo a mão para a linha. Eu sempre tive um traço muito firme, tá? Eu sempre fui muito vaidoso por conseguir fazer uma linha muito bem feita. E no decorrer do tempo, eu fui perdendo isso por trabalhar sem linha, fazer realismo sem traço, tá? Agora a gente vai entrar num ponto que eu acho muito, muito importante e é o que vai dar toda a parte da aparência do neotradicional. É o que vai deixar o neotradicional com mais peso, tá? Vamos falar sobre a sombra. Como é que é feita a sombra no neotradicional? Por que que ela aparece tanto
com realismo. O sombreado que é feito no estilo neotradicional, ele é praticamente o mesmo do trabalho realista, tá? É um trabalho que é feito com muita suavidade. Por quê? No trabalho neotradicional, a gente pode deixar muito mais gritante, muito mais evidente, diferente do old school e do tradicional, essa parte de profundidade, dimensão que dá para o trabalho neotradicional. Ele deixa um trabalho com aparência mais vívida, sabe? Tridimensional, que é o que a gente não consegue, infelizmente, fazer com old school ou neotradicional. Por que eu estou citando tanto old school e oriental, desculpa, oriental? Porque são estilos mais tradicionais, que a gente não consegue ter efeito tridimensional, tá? Essa ideia de sombra para dar volumes e profundidade, já no neotradicional a gente consegue. Então, vamos entrar nessa parte de sombra para me falar também o quanto é importante para a gente conseguir dominar e fazer da melhor maneira possível a execução do trabalho, tá? Tem muito neotradicional aí que a gente vê na rua, que o cara, além de ter errado no traço, ele erra na parte da sombra, ele erra na parte da pintura. Eu sei que não é correto falar isso, mas tem muito tatuador até hoje que salva a tatuagem no decorrer. Ele pega a tatuagem aqui, aí ele faz um traço meia boca, aí na hora de sombrear ele corrige os erros e tal. Tem muito tatuador que empurra com a barriga, beleza? Mas não é isso que eu quero que você se torne, não é esse tipo de tatuador que eu quero que você se torne. Eu quero que você faça um trabalho para quando o trabalho finalizar, o cara olhar e falar: meu amigo, velho, que trabalho foda, que trabalho bem feito. É isso que eu quero para você. Dependendo da forma que você aplique a sombra no trabalho neotradicional, você consegue deixar algum elemento mais atraente, o elemento que você escolher. Tipo, por exemplo, essa rosa. Vai chegar na parte da sombra, eu vou falar. Se eu quero deixar ela mais atraente para o observador, tá? Eu trabalho com tonalidades mais suaves e uma aplicação mais suave também. Eu vou estar falando sobre uma técnica muito interessante mais à frente, que é a técnica do negativo positivo. Negativo positivo. Guarda esse nome aí, leva pro coração, que mais na frente a gente vai estar falando e você vai ver sobre toda a importância de como a gente consegue trazer a evidência para um dos elementos. Por quê? Para raciocinar comigo aí. Você já viu algum trabalho que está bem feito, né, o tradicional, e você demora para entender quais elementos estão ali? Você para olhar assim, às vezes até no Insta mesmo, nem pessoalmente. Você olha assim, aí, é uma mulher segurando uma serpente com uma rosa e uma maçã na boca. Você leva tempo para entender. Por quê? Porque o cara errou justamente nisso, tá? Ele errou justamente nessa parte de sombra. Por quê? Você consegue fazer, através de tonalidades, esse jogo de mais profundidade e mais volume. Só que o que vai modelar esses blocos é a sombra. O que vai modelar é a sombra. O que vai deixar mais para trás e mais para frente. Tem uma parte muito importante inicial que a gente faz na parte do traço, de separar a perspectiva, preste atenção. Mas a modelagem, por exemplo, você consegue colocar na separação de linha, você consegue botar um traço mais grosso na rosa, beleza? E deixar um traço no cabelo mais fino para dar uma ideia que o cabelo está antes da rosa. Que a rosa tá mais na frente, no caso. Só que se você parar para pensar, vai ter lugares no cabelo que tem variação, que a linha não vai ser capaz de fazer isso, e nem na rosa. A rosa, cada pétala vai ter uma tonalidade, vai ter uma profundidade diferente, tá? Então, o que vai conseguir fazer isso, enriquecer o trabalho dessa forma, é o sombreado. Então, por isso que é muito importante a gente atinar para a hora da execução do sombreado, para a gente entender o que está na frente de quê, o que está recebendo sombra de quê, tá? Isso aí é um estudo que é até interessante a gente fazer antes. Pega a referência antes, faz aquela linguagem, faz um bloquinho de anotação para que você entenda. Não, vou trabalhar tonalidades de sombras mais claras, só sombra média e clara aqui na rosa, e vou botar profundidade só aqui e aqui, como está na referência, para que eu consiga realmente trazer mais volume. Porque tem que ter essa maior preocupação no neotradicional. Porque neotradicional é um estilo de tatu que tem que ser tatuado a partir de um desenho que foi criado. Diferente do trabalho realista, que a gente pega uma referência fotográfica, corre para o abraço, reproduz o que está vendo. Realismo é isso. É a impressora. Observa, compreende e reproduz. Neotradicional, ele é um pouco mais complexo, ele exige mais do artista. Por quê? O cara tem que desenhar, velho. Tem que fazer a criação do desenho para depois ele
reproduzir aquele desenho que foi criado, tá? Eu até acho que é muito mais complexo a parte da criação artística do que a execução da tatuagem. Que a execução da tatuagem é copiar e colar. E a partir de hoje, a partir dessa aula aqui, você vai começar a modificar algumas coisas mentalmente aí. Todo o trabalho que você for fazer, você tem que entender que vai ter uma série de observadores e críticos olhando seu trabalho. Por que que eu falo isso? Tem alguns tatuadores no país hoje que vivem uma realidade totalmente diferente da da maioria, da grande massa. Por quê? Porque o cara não faz o trabalho pensando no segundo horário. Ele não faz o trabalho pensando na conta que tem que pagar. Ele não faz o trabalho pensando que cobrou barato demais do que deveria, tá? Ele faz o trabalho da melhor maneira. Ele entrega o máximo que ele consegue naquele momento. Não estou dizendo para você tatuar igual o melhor tatuador do... Não, você vai dar o seu melhor, o que você tem para entregar agora. É esse o jogo. Por quê? A pessoa que observa, que enxerga o seu trabalho, ele vai perceber aquilo, cara. O que você transmitiu. Você transmitiu acabamento, você transmitiu organização, tá? E tudo isso reflete na sua reputação. Eu não canso de falar sobre isso. E ainda vejo que tem muito tatuador que fica retrucando, que quer desenvolver cada vez a forma de trabalhar mais rápido, tá? De atender mais cliente. Não é esse o jogo da tatu. Não é esse. Vá por mim que não é esse. Hoje eu tenho uma base, acredito eu, entre alunos de cursos pagos, gratuitos, aulas de YouTube. Acredito que mais ou menos 40 mil alunos, tá? Entre esses 40 mil alunos, eu acredito que 2 mil estão se dedicando para dar o seu melhor. A maioria, uma grande maioria vai desistir, tá? Tem uma porcentagem também grande que está enchendo linguiça, que acredita que é em 2, 3 trabalhos vai virar tatuador e não é. Se for para academia hoje, por exemplo, malhar hoje, malhar amanhã, separar você não vai ver resultado nenhum, velho. Agora, se todo dia você for para o trabalho, preste atenção. Se for para academia, todo dia, no decorrer de 1, 2, 3, 4, 5 anos, você vai botar um shape, você vai ficar. Tatuagem é a mesma coisa, o sucesso vem com o tempo, tá bom? Só que tem que ter constância em estar fazendo bem feito. Não adianta você estar empolgado porque assistiu essa aula aqui, pegar alguém e fazer uma tatu irada e a partir da manhã voltar a fazer a tatu mediana que você estava fazendo, tá? A gente hoje, como eu também, que estou usufruindo de coisas muito espetaculares que a tatuagem consegue proporcionar, a gente paga um preço, manter uma qualidade, tá? Manter uma produção. Eu venho no meio da tatuagem desde 2008, comecei a ficar conhecido em 2013 por conta de uma série. De lá até aqui, eu estou sempre incansavelmente buscando me renovar. Fui um dos pioneiros em workshops online no país. Tá live tatuando, fui um dos primeiros a fazer. Estou sempre buscando inovar, buscando coisa nova. Tem que ter essa busca. Por quê? Eu escuto de alguns alunos, é porque você teve sorte. Ah, é porque não foi fácil. Eu passei dificuldade, passei fome. Já contei em várias e várias aulas. E eu estou dizendo isso para que você entenda que é possível chegar lá. Que é possível ter agenda lotada de cliente que pague caro. Que pague caro não, que pague realmente o que você merece. Mas para isso você tem que pagar um preço. Se dediquem a fazer um tracinho limpo, como eu fiz aí, ó. E vim fazendo uma pigmentação preta sólida, como eu estou fazendo aí. Inclusive, estou fazendo uma pigmentação preta com agulha de 5. Você vai me perguntar por que você está fazendo com agulha de 5. Quanto menor a agulha, mais eu consigo uma pigmentação sólida. E esse preto do galho é uma das partes mais pretas desse trabalho. Então, eu senti essa necessidade de fazer com agulhinha de traço. Se eu fizesse com agulha de magno, iria ficar preto também, só que não tão preto. Tenta bater o olho e ter a sensibilidade de entender qual local que é um pretinho mais suave e aquele que é o pretão mais chapado, tá? Tem essas variações também. E agora vamos entrar um pouco para que a gente possa entender mais sobre cores, tá? Quais cores usar, os porquês, como contrastá-las, né? Isso eu acho bem importante para a gente ampliar o leque de opções na hora da execução de um trabalho neotradicional. Teve uma época da minha carreira que meu trabalho colorido mudou da água para o vinho. Na época, a gente não tinha hábito no Brasil ainda de tatuador autoral, criação de desenho. A gente vivia num mercado, que era uma feira, literalmente uma feira de série de desenho.
onde todo estúdio tinha 10, 15 álbuns. O cliente chegava, escolhia o álbum e você copiava. O tatuador era copista. Depois que a galera da Europa começou a trazer para cá esse conceito e tal, e pá, e aí começou a defender, aí todo mundo, cada um que cria o seu, tá imitando fulano, tá? Então nessa época, tinha uma série de desenhos na internet, no Orkut, que os caras postavam só o rascunho, tá? E tu que se virasse pra criar as cores. Então, essa época foi muito massa para enriquecer minha percepção de cores, beleza? Depois eu fiz curso de pintura, fui estudar sobre círculo cromático, pintura em tela e tal. Mas nessa época foi bater na cachola para usar o máximo da minha criatividade. De chegar ali, pegar um desenho sem nada e colocar as cores. Então, esse é um exercício que eu gostaria demais que você fizesse. Ah, mas vai cansar. Ah, mas vai dar trabalho. Não vai. Você quer ser o bom tatuador, quer ser o tatuador. É um homem ou um rato. Tá ligado? Então, qual que é a parada? Pega umas pelezinhas artificial aí, compra umas peles, faz em casa. Tem até vídeo meu lá no YouTube falando sobre como fazer pele artificial. Faz uns exercícios. Pega o neo tradicional lá do Pinterest mesmo. Tá colorido. Transforma ele em preto e branco. Pega só o decalque e joga fora tudo. Referência, cores. E vai pintando, pigmentando da tua cabeça. Por quê? Todo exercício que você faz, todo aprendizado, é igual andar de bicicleta, nunca mais sai. Às vezes eu entro demais em produção de conteúdo, em gravação de aula e fico 2, 3 meses sem tatuar. E aí a galera sempre levanta essa. Ei, Diego, mas aí você acha que não desaprende, não? Você acha que não vai perder a pegada? Quando eu volto, parece que eu volto melhor do que eu tava, sacou? Por quê? Porque eu tô sem tatuar, mas eu tô estudando, eu tô buscando conhecimento. Então, essa parte de tu tá praticando aí na pele artificial e tudo mais, não é nem para praticar tatu em si, é para praticar mentalmente o estudo de conhecimento das cores. Qual cor botar perto de qual cor, por quê, como é que eu contrasto mais o amarelo, até quantas cores eu posso usar no neo tradicional para ficar com harmonia e não ficar mal feito, tá? Então esse é um ponto que eu acho muito interessante, é um exercício que eu, se fosse você, eu faria. O neo tradicional, diferente do new school, tá? Tô entrando também em outros estilos porque eu acho necessário, tá? A gente vai falar do old. O old tem a tese de que tem que ser cores primárias, mas não, não, não. O verde é uma cor secundária, que é a mistura do azul com amarelo, e o old school usa verde. O verde está presente no old school. Então não é essa ideia, não é essa ideia. A galera confunde. Na época, o pessoal usava na tatuagem tradicional preto, azul, vermelho e amarelo. A tradicional americana, tá? Quando a galera foi pro old school, entrou marrom e verde. Beleza? O new school já é, mano, explosão de cores aí. É o grafite na pele, tá? Todo tom que existe neste mundo a galera coloca no new school. Neo tradicional não. A galera busca mais tonalidades pastéis. Bota isso aí na tua cabeça. Tu vai trabalhar um neo tradicional, vou usar um vermelho. Busca um vermelho mais pastel, um vermelho mais escuro, vermelho carmim, sacou? Não tenta botar aquela explosão de cores não, que não vai ficar legal. Dá uma pesquisada neo tradicional na internet, você vai entender o que é que eu tô querendo falar, tá? E eu vou falar algumas tonalidades mais usadas. Para que são usadas, tá? E os porquês. Sempre lembra, quando eu falar que é azul, não é aquele azul céu, aquele azul gritante. Sempre a galera puxa para umas tonalidades mais pastéis. Verde a mesma coisa, amarelo a mesma coisa, tá bom? Tenta visualizar sempre com a gama de tonalidade mais pastel. Em primeiro lugar, uma das cores mais usadas de todas, você pegar aí neo tradicional, você pegar 50, 35 vai ter. Cor vermelha. Por quê? A tonalidade vermelha, presta atenção que isso é conteúdo que a galera não passa em aula, que a galera não passa. Às vezes nem em workshop presencial, consultoria, mentoria, a galera não passa. Muitas vezes até porque desconhece. A tonalidade vermelha, ela é a tonalidade primeiramente percebida pelo olho humano, tá? É uma tonalidade que ela dá destaque, intensidade. Tudo que tem vermelho se destaca. Existe uma explicação muito lógica para isso.
Eu fiz uma série monocromática de caneta vermelha em 2013, que foi um sucesso no país. Na época ninguém estava fazendo monocromática e muito menos com caneta Bic vermelha. Então isso atraiu olhares e, tipo, se tivesse uma parede com 50 séries de desenhos, a minha tivesse lá, a minha era a primeiramente percebida só pela tonalidade. Então, por que o vermelho? Vermelho é a cor de sangue. Então, quando a gente era primitivo, a gente, homens, era primitivo, quando a gente enxergava a tonalidade vermelha era perigo. Ou você estava machucado, ou algum parente seu estava machucado, você tem que se proteger. Então, passaram milhões de anos, mas até hoje o vermelho ela tem esse poder, ele tem esse poder de dar destaque, de chamar muita atenção, de impressionar, beleza? E o vermelho é usado mais para quê? Fazer flores, corações, tá? E tom de sangue na tatu. Às vezes tem uma maquiagem, uma coisinha assim, ou alguma joia que tem vermelho também. Agora vamos entender mais sobre a tonalidade azul, tá? Azul é uma tonalidade fria. E aí você vai entrar em várias gamas de tonalidade de azul e que tem a derivação com azul também, beleza? O azul ele é usado para quê? Presta bem atenção. Presta bem atenção. Você está fazendo uma maçã com tonalidades vermelho, alaranjado e tal. E você quer dar mais contraste nessa maçã. Ela, nessa tonalidade ela já vai estar bem contrastada, bem chamativa, porque tem vermelho nela, né? E você quer deixar ela mais chamativa ainda. O que é que você vai fazer? Você vai fazer alguns elementos ou fundo com a tonalidade azul. O azul é uma tonalidade que ela é relativamente relaxante. Por isso que a galera coloca a tonalidade azul, às vezes, na parede de hospital, na parede de escola, para que a galera esteja mais calma. Então, o calmo perto do irritado, o irritado se destaca mais. É literalmente isso. Então, se você quer deixar um vermelho ainda mais chamativo, faz toda a, faz todo o fundo, faz alguns elementos que tenha tonalidade de azul, tá? Se você mentalizar agora, fechar o olho e mentalizar um lago bem azulzinho, preste atenção, um lago bem azulzinho, um barco azul e só uma maçã vermelha gigante em cima do barco, uma viagem. A maçã vai parecer que ela é muito mais vermelha do que o normal, do que se tivesse outras variações de vegetações laranja, se o mar fosse verde, tá? Verde amarelado por conta do reflexo do sol, a maçã não apareceria ser tão vermelha. Se fosse todos puxados para essa tonalidade mais azulada, vermelho, isso não é só para o vermelho, tá? Vermelho, laranja e cores quentes, alguns amarelados também. Então, sempre que você for fazer algum elemento ou até alguma pintura em alguma parte que você queira contrastar mais essa parte que está quente, tenta trabalhar esses elementos azuis. Dica do milhão. Vamos falar sobre o verde, né? Estou falando até de psicologia das cores. Verde é um calmante natural. É uma cor que ela é calmante. Muito utilizada para quê? Natureza, tá? Sempre que vai ter paisagem, ou até uma vestimenta ou outra, você coloca verde também. Beleza? Folhagem, madeira, tronco de árvore, tá? Folha seca e por aí vai. Então, o verde é muito utilizado para isso. Por que que eu estou falando isso? Que às vezes o cara, eu quero ser inovador. Quero ser inovador. Aí tu vai pintar a folha de vermelho e o fruto de verde. Aí é demais, entendeu? Então tem que ter uma lógica. Tem que ter uma lógica na escolha das cores. Agora outra dica do milhão, preste atenção. O amarelo, tá? É uma cor que ela é ensolarada. Ensolarada. Tudo que você quiser adicionar luz e brilho amarelo. Agora vai dar um nó na sua cabeça. Principalmente nas tonalidades escuras. Cara, agora eu senti que você vai dar uma pausa na aula, vai tomar um café e vai dizer, puta mano, que diabo de que tá fazendo? Se você tá trabalhando, se você tá trabalhando tonalidades quentes, tá? E você quer dar uma luz, vamos voltar para o exemplo da maçã, tá bom? A maçã tá no sol e tá recebendo luz do sol, tá? Ela vai ficar amarelada por si. O lugar que for luz vai ser branco, vai ser um reflexo, beleza? Agora, se você prestar atenção, você abre o Google aí e coloca chama de fósforo, chama de vela, tá?
você vai entender que você vai perceber aquela chama amarela no fundo preto. Então, quando você tem um objeto que você quer iluminar, você vai trabalhar com tonalidades amarelas, tá bom? Sempre que tiver tonalidades mais escuras, você vai iluminar os trabalhos com tons amarelos. Depois do vermelho, segunda tonalidade mais usada é o laranja. É usado em muitos frutos, em muitas flores, tá? Em objetos quentes para fazer sol, beleza? Aquele pôr do sol é muito usado laranja. Eu sempre indico para a galera que trabalha com neo tradicional usar um laranja papaya. É um laranja que ele não é um laranja tão gritante como o laranja oriental, mas ele é um laranja muito firme e também tem essa tonalidade puxada para um pastel, tá? Então é um laranja que eu indicaria usar também. Tá, você vai falar assim, Diego, beleza. E aí você tava falando sobre tem uma maçã lá, você quer dar mais contraste a ela. Você bota azul no fundo. Aí você está trabalhando tonalidades mais quentes. Você quer deixar essa tonalidade mais quente. Você quer deixar o amarelo mais amarelo, o brilho mais brilhante, o negócio pegando fogo, cabaré. Como é que você faz? Roxo, tá? Tonalidade de roxo. Tem muito tatuador, inclusive, que ele não usa tonalidade preta, ele usa um roxo mais escuro que tem. A gente usando o roxo perde uma tonalidade que você está usando ali para retratar um brilho, tá? Uma tonalidade ali mais quente. Você trabalhar com roxo, você vai realmente estar conseguindo deixar essa tonalidade mais quente ainda. Ó, esse trabalho você já consegue perceber que teve uma variação de linha, onde eu vim, fiz todo o trabalho com a agulha de 5, depois vim com a de 11. E agora ele vai ter um acabamento diferente, que eu decidi colocar alguns pontilismo, tá? Existe uma lógica por trás do pontilismo que eu aprendi ao longo dos anos, conversando com outros artistas que fazem. Não é um estilo que eu costumo fazer muito, mas eu faço sim. Se tiver algum trabalho, se eu me empolgar de fazer, eu faço, não vou fazer feio. Tem uma lógica que a gente vai fazer o seguinte. Você vai fazer um triângulo de 3 pontos. Faz um pontinho embaixo, faz um em cima, faz um ponto e faz um no meio. Você vai fechar o triângulo com um ponto e os 3 triângulos você fecha com um ponto. E sempre que você for fazendo o pontilismo, você vai visualizando mentalmente os triângulos. Faz 3 e um no meio, faz 3 e um no meio, faz 3 e um no meio. E sempre que você fizer um no meio do meio, você vai conseguir uma intensidade mais escura. Parece ser um pouco mais complexo, isso que eu estou falando, mas você pode até fazer um teste agora com uma canetinha. Pega uma caneta ou marca CD e faz como se fosse um triângulo, 3 pontos e faz um no meio. E aí você pega os outros e conecta como se fosse outro triângulo, faz outro ponto no meio, tá? E aí você vai fazendo exatamente o que eu estou fazendo aí para conseguir fazer a profundidade como se fosse um degradê. Falando de degradê, eu vou falar do tom que é usado em todo neo tradicional. Tonalidade preta, tá? É usado em todo neo tradicional. Pelo menos não vi ainda o neo tradicional sem preto. A não ser que seja essa galera inovadora, como eu fiz uma série monocromática vermelha. Cara, vou fazer também só no vermelho, mas não é normal. O preto, ele além de ser usado para definir as linhas, ele dá contraste no desenho, tá? Não sei se você se você que está assistindo essa aula conhece, já viu alguém fazendo grafite na rua. O cara faz todo o trabalho, tipo, toda a execução colorida e deixa o preto por último. Eu falo porque eu já fiz grafite, já fiz aerografia. Quando você coloca o preto, é outra coisa, tá? Você dá o contraste totalmente à definição do trabalho. Então, a máxima importância do preto, além de dar definição, contraste, também profundidade, que a sombra é derivada de preto. Agora a gente vai entrar numa parte que eu acho muitíssimo importante. Vamos entender quais os desenhos mais usados e seus significados. Isso aqui eu achei muito difícil de pesquisar. A galera não fala muito, o pessoal comete muito erro em execução, principalmente também na parte de significados, tá? E como eu já falei, o estilo neotradicional, ele abrange muito mais elementos do que o tradicional americano. Porém, tem algumas limitações, tá? Não é tudo que pode fazer. E aí eu vou falar aqui os mais usados. Da mesma forma que eu falei dos pigmentos, as cores mais usadas, eu vou falar dos elementos da mesma maneira. Eu gostaria de começar falando aqui sobre a representatividade da mulher, da figura feminina
no neotradicional, justamente por esse trabalho, por essa referência que eu decidi fazer. A figura feminina é um dos elementos mais ricos, tá? De significados no neotradicional. Pode ter diversos significados, tá? Eu vou falar de alguns e como expressar cada significado específico que você quer, tá? Primeiro e o maior de todos, o que é mais usado é a beleza feminina, tá? Frequentemente usado para representar a beleza feminina. Também é muito usado para simbolizar força, coragem, beleza, tá bom? Aí vai depender também muito. Natalidade, se algum dos elementos simboliza alguma coisa para algum filho ou filha, tá? Então é um dos elementos aí que é muito usado. E aí a gente fez uma junção, tem a mulher, tem rosa, tem a andorinha, beleza? Tem folhas e aí eu vou estar falando sobre esses significados. Vamos falar um pouco sobre flores agora. A simbologia de flores na tatuagem neotradicional, além da beleza, que também é conjunta com a da mulher, simboliza vida, amor e a mais popular, a mais comum é renovação, tá? Esse lance aí da renovação que a flor tem que passar, do desabrochar da flor, né? É bem interessante esse lance aí, da gente estar sempre buscando entender o significado na hora de fazer uma composição ou uma junção para muitas vezes, além da parte estética ficar interessante, a parte do significado fica bem atraente e interessante também. Um dos símbolos que eu achei muito interessante o significado é a âncora, que ele simboliza instabilidade, segurança e força, tá? É um símbolo que eu tatuaria em mim. Eu acho muito interessante esse lance da gente estar simbolizando principalmente a força, né? Que é o que a gente está sempre buscando, está sempre querendo mais, está sempre querendo renovar a força. Então, a âncora é bem interessante também. A caveira também é um símbolo muito usado, né? Que simboliza mudança, igualdade e quase nunca mortalidade. Isso que é interessante. A galera, não gosto de caveira, não quero caveira, é do demônio, não é morto, não. Na maioria das vezes não, é igualdade, porque no frigir dos ovos todo mundo é caveira no final, todo mundo vai veio do pó, vai voltar pro pó, vai virar isso, então tem um significado muito legal e mudança também. Eu falei sobre o significado de flores e agora eu vou falar em específico de rosa, porque essa tatuagem tem algumas flores e tem a rosa também. A rosa já é mais voltada para simbolizar a beleza no amor e nas paixões, tá? Então o significado mais interessante da rosa é esse. E aí tem uma parte desse trabalho que a gente usou um pássaro, que é a andorinha. A andorinha, ele é muito interessante porque ele simboliza, a maioria dos pássaros simbolizam liberdade. A andorinha em específico, ela simboliza mistério. Ela diz que você é uma pessoa misteriosa, que nem sempre fala tudo sobre você, que nem sempre demonstra tudo. Então, eu também achei algo bem interessante. Vou falar um pouco também aqui sobre alguns animais que são usados e que eu acho bem interessante, tá? No neotradicional. Alguns animais, alguns felinos, lobo também, tigre, lobo, leão, são usados para simbolizar força, coragem e também, na maioria das vezes, proteção, tá? Então, uma coisa que eu queria até falar antes de estar falando, de finalizar aqui, de falar do simbolismo, para cada região, para cada etnia, para cada religião, existe simbolismo diferente. Não, isso que eu estou falando aqui não é uma regra, não quer dizer que em todo estúdio do mundo o coração simbolize amor. Não, para cada crença, para cada etnia tem um significado para algum símbolo diferente, tá? Então se abre para isso também. Não viaja que porque você foi para um país, a caveira simboliza uma coisa que em outro país, em outra região, vai simbolizar mesmo. Estou falando meio que generalizando, beleza? Agora eu estou trabalhando aí com a agulha de Magno. Vamos entrar agora mais na execução. Já foi feito toda a parte de linha, variação de traço. Agora a gente vai trabalhar. Já trabalhou também o pontilismo. Agora eu estou fazendo as sombras mais de profundidade. Fiz toda a sombra suave do rosto, beleza? E agora a gente está trabalhando sombra mais intensa, uma sombra mais de blocada. Como é que eu trabalho essa sombra? Eu prefiro fazer com agulhas menores, porque eu consigo mais intensidade na aplicação. Uma coisa que eu sempre falo para a galera, eu sempre estou pedindo para os alunos
pensarem durante a execução, exatamente quando está executando a tatuagem ali, que a tatuagem ela é feita para durabilidade, para durar, tá? Então, toda a execução desse trabalho aí, eu estou fazendo de uma forma para não agredir a pele, tá? Para que eu consiga colocar o máximo de pigmento possível. Inclusive esse trabalho hoje, no dia de hoje que eu estou narrando a aula aqui, ele já está cicatrizado há 3 meses, tá bom? E é um dos melhores trabalhos que eu fiz ultimamente, que inclusive me surpreendeu no pós-cicatrização. Pigmentação, a sombra muito suave, a pigmentação preta muito sólida e não ficou falha em lugar nenhum. Todos os traços perfeitos. Então, do mesmo jeito que tem que ter aquela preocupação do traço, da linha, do acabamento da linha, a gente tem que ter a preocupação também em executar o trabalho sem estar machucando, tá? Colocando a quantidade de pigmento ali que a pele consegue suportar. Por mais que não seja tanto pigmento, mas às vezes até a quantidade de maltratar a pele. Por exemplo, você está trabalhando com sume clarinho, que nem tem tanto pigmento, mas às vezes você vai tanto ali na pele, botando mais, botando mais, botando mais, que não chega a pigmentar tanto e acaba machucando a pele. Então isso é um ponto que eu estou sempre atinando com muita atenção para que não lesione a pele. Muitas vezes acontece por acidente e é normal. Não estou querendo dizer aqui, é de boa ficar lesionando aí todo mundo, não é, mas pode acontecer. Muitas vezes o pigmento esconde a própria vaselina, dependendo da marca que você está fazendo. Você vai botando a vaselina, vai machucando e a vaselina não deixa que você perceba. Em algum momento você vai fazer uma limpeza na tatu, você vê que teve um lugarzinho que machucou a pele, tá? Então você tem que ter uma percepção de que se você trabalha com movimentos mais rápidos, é tranquilo você trabalhar com uma voltagem mais alta, tá? Você fica muito pouco tempo em um lugar, você trabalha mais rápido e vai embora. Agora, se você é aquela pessoa que demora muito no mesmo lugar, tenta trabalhar com a agulha mais recuada, tá? Com a máquina com a rotação também, voltagem mais baixa, para que você não venha lesionar a pele, porque tem que ter essas duas preocupações, tá? A preocupação artística, que é o que a gente falou até aqui. Voltei para a gente entender mais sobre cores, entender sobre execução no geral, pintura, sobre sombra, né, sobre elementos. E agora a gente vai falar mais sobre a parte técnica. Por isso que eu acho que é uma aula que é muito rica, diferente de alguns workshops que a gente vem a estudar e encontrar por aí. Sempre que eu quero fazer uma sombra que não seja tão forte, eu coloco a máquina mais em pé, tá? E quando eu quero a sombra ou uma pintura mais sólida, aí eu inclino mais a máquina. Eu estou trabalhando agora, eu pego papel toalha, 2 folhas, dobro ele em 4 e depois eu vou fazendo como se fosse um rolo assim dele, e eu enrolo na máquina e coloco fita para que a máquina fique mais grossa, eu consigo ter mais apoio na hora de dominar a sombra. E agora eu estou trabalhando mais com agulha reta, agulha de pintura reta, tá? Passei muito tempo trabalhando com agulha curva, mas principalmente nessas partes de quina, eu consigo trabalhar melhor o acabamento. Tem muito tatuador que tem dificuldade em trabalhar com agulha reta, inclusive eu indico que se tipo você trabalha de alguma técnica que é oposta da que eu falei aqui, e se você se dá bem com ela, continue, não mude sua forma de fazer para fazer da maneira que eu estou fazendo. Pega os conceitos, movimentos, tá? Mas se você já usa uma agulha que você trabalha, dá muito certo, que você está se dando muito bem, não mude. Ó, agora eu estou trabalhando com o sume de cinza, tá bom? Isso aí a gente faz o seguinte. Agora é muito legal você notar isso aí. Eu faço primeiro o sume normal, o Batoque GG. São 5 gotas no primeiro, 15 no segundo, 30 no terceiro, beleza? Depois eu boto no primeiro, que teve 5 gotas de preto. Coloco. Esse aí eu usei 4 gotas de branco, foi o primeiro teste que eu fiz. Depois no segundo eu coloquei 10 gotas de branco, no terceiro eu coloquei 15 de branco. E aí misturei e ficaram 3 tonalidades de cinza. O legal é que durante a execução ele começa a aparecer com mais facilidade. Você identifica o cinza com mais facilidade, tá? Diferente de que se fosse só sume,
a pele estaria muito mais avermelhada. Eu estou trabalhando aí com a Magnum Reta de 21. Essa sombra aí geralmente não tinha na referência. Eu acrescentei no Photoshop, estou fazendo aí para que eu consiga dar uma atmosfera para o desenho, para que não fique aquele desenho colado. É algo que eu nunca gostei. Eu sempre coloco um fundo, uma sombra por trás, para que dê a dimensão de que a referência ela tá em algum ambiente que tem uma ambientação ali que o desenho não tá colado como se fosse um adesivo na pele, tá? Então faço isso em trabalho realista, faço em neo tradicional, todo trabalho eu faço essa sombrinha por trás. O conselho que eu vou dar pra levar pro coração, não faz direto na tatu, não faz direto na tatu. É uma ida sem volta. É uma ida sem volta. Experimenta no tablet, no Photoshop, mexe antes, quando ficar perfeito na referência, aí sim você vai para a pele. Eu acho que a gente tá muito evoluído para estar dando essas mancadas hoje. Eu acho que já evoluiu muito técnica, já evoluiu muito pigmento, aplicativos, sabe? Pra gente tá. Não, vou fazer aqui no freehand, tá? E fazendo cagada. Faz tudo antes, tira o decalque com calma, dá o teu melhor na paciência que você vai conseguir chegar lá. Aí eu já fiz algumas partes de preto sólido também. Todo o preto sólido aí foi feito com agulha de traço. E, ó, se você prestar atenção, tem várias formas de eu estar aplicando com essa agulha. Eu fiz movimento circular, movimento de vai e vem, uso também movimento de pêndulo e em quase nenhum momento a pele está sangrando. Ela vai sangrar mais perto aqui da curva, porque a curva é a articulação. Tá geralmente perto de articulação, é um local que a pele vem a sangrar mais, mas é normal. Essa sombra que eu estou colocando aí é a sombra do segundo batoque. Eu começo sempre com a sombra média. Se eu achar que está muito claro, eu continuo aplicando mais a sombra média. Se eu acho que está muito claro, aí sim que eu passo para a sombra escura. Porque acontece muito, a galera tá trabalhando ali com a sombra média, nem aplicou a sombra média direito, muda de tom. Aí fica o trabalho com a pigmentação falhada. Inclusive eu estava comentando com um aluno esses dias que ele tatuou com um outro tatuador amigo dele, ele falou que percebia que o cara não tinha terminado de pigmentar uma tonalidade e já meio que passava para outra. Não sei que se era sem perceber, beleza? Ou se era propositalmente, mas ele percebeu que o cara estava fazendo dessa forma. E se durante a execução você deixou falha, na cicatrização aí é que vai ficar falha com força, tá? E aí, ó, agora eu já tô vindo com a tonalidade mais escura. Que aí nesse lugar em específico eu quero mais profundidade. Quando você for fazer essa parte do fundo, sempre tenta mesclar uma variação. O lugar que está mais claro, você coloca um fundo mais escuro. O lugar que tem mais preto, deixa um fundinho mais claro. Isso aí você vai conseguir dar mais contraste no trabalho. Agora eu quero falar sobre uma técnica que é muito, muito interessante e gostaria até que você redobrasse a atenção. Quiser dar uma pausa no banheiro, tomar água, porque agora é uma técnica muito interessante que vai modificar muito seu ponto de vista também. Grava esse nome. Grava esse nome porque com certeza absoluta você vai ouvir em outros lugares depois, vai ouvir outras pessoas falando e você vai dizer, cara, aprendi isso com o Diego. O nome dessa técnica é negativa positiva, tá? Ela consiste de quê? Preencher espaços em torno de um objeto principal com tinta mais escura para que ele fique com mais evidência. Geralmente a gente deixa ele com as tonalidades mais claras, tá? Então essa técnica negativo positiva a gente consegue pegar um trabalho básico e deixar ele com uma proporção, com uma dimensão surreal. E aí, por exemplo, eu quero dar destaque num elemento específico, como por exemplo, esse pássaro na tatu. Eu quero que ele seja o tchan, a cereja do bolo, tá? Então tudo que é em volta dele eu vou botar esse mesmo fundo aí que eu tô fazendo com sombra. Ó, tem uma sombra aqui que cobre o segundo pezinho, tem a sombra que já tá passando pela outra folha, porque eu vou destacar todo ele dos outros elementos. Então eu vou conseguir uma valorização, ele vai ficar um pouco mais alto do que o resto dos elementos, tá?
Isso é uma técnica que é muito usada no neo tradicional. Vou estar falando mais aqui como é que ela é feita. E é geralmente esse objeto que vai ficar com mais evidência, ou ele fica com menos pigmento, menos pigmentado, ou ele é pigmentado com pigmentação clara. Se for um trabalho colorido, você vai usar tonalidades mais claras, tá? Faz o fundo mais escuro ali. E se for trabalho preto e branco, trabalha com tonalidades mais claras, tipo tonalidade de volume. Eu não coloco nem meio tom, tá? Que é pra gente conseguir mesmo esse volume, como que só esse elemento tá saltando da tatuagem. Tem como você fazer isso em mais de um elemento? Tem. Agora, o legal é experimentar antes. Pega uma referência que tá tudo na mesma dimensão e você diz, vou pegar e vou trazer mais pra frente só esse trabalho aqui, fazendo a sombra nele, todo em volta dele, separando ele de todo o resto do desenho. Você vai conseguir dar dimensão em qualquer elemento de qualquer tatuagem. Isso é muito, muito interessante. Além da gente conseguir trazer mais esse elemento para frente, dar mais destaqueira, a gente consegue deixar também a referência, a tatuagem em si, mais legível, tá? Tem muito trabalho que a galera faz tudo na mesma tonalidade. Outra coisa que você tem que entender, essa técnica, ela é feita em cima da tonalidade que já existe na referência. A referência já está pronta. Isso é uma técnica adicional, beleza? O negativo positivo é justamente para você dar uma separação e aumentar um plano a mais no objeto que você quer. É exatamente isso. Você vai trazer ele um plano a mais e isso vai dar um destaque. Você vai conseguir ter uma ligeira sensação de 3D. E no neo tradicional a galera abusa dessa técnica. Por exemplo, se o elemento que você quer destacar ele é muito detalhado, tá? Você consegue simplificar. Quando você coloca a sombra que ele sobressai, você consegue até perceber mais os detalhes dele, porque você meio que destacou ele do resto de toda a referência, tá? Então isso é bem interessante. Eu estou até tendo a mega ideia aqui de produzir uma aula, produzindo uma referência, fazendo essa técnica, para que fique mais claro para você. Voltando aqui para a execução da tatuagem, eu queria falar sobre um ponto que está sendo feito exatamente agora, de que da mesma forma que eu usei o preto para fazer uma parte chapada e sólida com agulha de linha, agora eu estou usando o preto puro para fazer sombra, tá? O que é que vai diferir aí? O que é que vai diferenciar? Velocidade, profundidade e inclinação de máquina. Por quê? Na maioria das aulas, tem muito aluno que se prende muito a qual a tonalidade que usou. E não se atina para estar prestando atenção na inclinação, no movimento, na profundidade, tá? Eu coloco para fora da agulha aí meio milímetro para estar sombreando com preto. Tem muito tatuador hoje que trabalha com preto puro. O cara chega lá e mete preto puro, consegue fazer tudo. É possível? É possível sim. Como é que o cara faz? Suavidade da mão, movimento leve, inclinação. A gente tem que entender que não é só regulagem, não é só maquinário, tá? Não é. Não viaja nisso não, de tipo, é porque o cara usa a marca tal. Eu já tive meus momentos das minhas cabeçadas e uma das maiores cabeçadas que eu tive foi de acreditar que o que fazia a tatuagem era as marcas ou os equipamentos. Não é, não é. Já trabalhei com todo tipo de máquina, inclusive muitas épocas de destaque da minha vida, como por exemplo a época que eu ganhei prêmio na França, eu estava tatuando com máquinas que não são máquinas caras, eu estava tatuando com máquina Evolution de 350 a 400 reais e consegui ganhar a premiação de melhor do evento. Então não se prenda a isso. Já vi tatuador fazer trabalho dentro de cadeia com máquina caseira melhor do que o tatuador que faz aqui fora com máquina profissional. Ó, aí você consegue entender exatamente a técnica do negativo positivo, a barriga desse pássaro, como tá parecendo que tá clara, que foi até aplicada branca, não foi, é só a pele da cliente que é morena, só porque tá isenta de todo o pigmento que foi feito à volta dele. Então essa técnica eu usei uma vez num pássaro colorido, onde eu coloquei um pouquinho de branco só, e ficou parecendo que a barriga do pássaro era chapada de branco. Então é justamente por isso. Eu fiz todo o recorte, sombreei toda a volta dele, trabalhei toda a perspectiva e deixei só a parte dele com tonalidades mais claras. Essa parte do pássaro vai ter sombra sim, mas é uma sombra muito, muito clarinha, tá? Essas partes dessa flor que eu estou trabalhando agora, eu estou trabalhando sombra média, tá? A gente tem que entender também uma coisa. Quando eu falo sombra média, não estou usando apenas uma tonalidade de sombra média. A gente tem que entender que para cada tonalidade existem variações. Da mesma forma que eu falei naquela hora,
que tem o preto, que eu tenho variações de preto, um preto mais sólido e um preto mais clarinho, a gente tem variações de todas as outras tonalidades. Por isso que eu trabalho com apenas 3 batoques e faço no trabalho até 11 tonalidades. É muito importante a gente buscar enxergar isso na hora de um trabalho, de uma execução. A gente conseguir ver num trabalho a tonalidade preta, tonalidade média, tonalidade clara, tá? Os volumes, então, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Sempre que eu vou trabalhar as tonalidades mais escuras aí, ó, eu volto para trabalhar com agulha de 11, que é a agulhinha menor, também reta, eu consigo deixar o trabalho mais sólido. Quando eu vou trabalhar essas sombras mais dispersas, aí eu trabalho com agulha maior, que são as agulhas de 21, 23 e aqui eu trabalho com agulha de 15. Ó, todos esses lugares que eu estou deixando como algumas bolinhas ali que eu deixei ali na folha, como algumas bolinhas que eu deixei na flor, tem alguns espaços também que eu estou deixando aqui na cauda do passo, é onde vai entrar o pigmento branco, que tem muito tatuador que comete o erro de estar aplicando o branco em cima do sumo, em cima do preto, e aí fica aquela aplicação borrada e não fica uma pigmentação com qualidade. Então, eu acho importante você ter esse cuidado, tá? De forma alguma, o local que vai ter branco, você está passando lá a pigmentação preta ou a sombra no lugar. E aí tem várias maneiras que eu faço a aplicação aí, ó. Às vezes eu faço a aplicação com a máquina em pé, indo e vindo, às vezes eu faço de quina, às vezes movimento circular. Isso aí é interessante para que você possa abrir leques, tá? Na sua maneira de fazer. Não se prender, porque eu ouvi Diego falar ou fazer que de tal forma é melhor. Você Deixa eu tentar assim, tipo, eu fui muito criticado no início por alguns tatuadores aqui de Natal que diziam que sombrear com a quina ia cortar toda a pele, que eu não fizesse e tal. E eu sempre faço como eu tô fazendo aí agora, com a agulha de lado assim, ó, e consigo sombrear, não machuca, fica uma pigmentação muito boa. Só que foi minha maneira de desenvolver, né? Minha forma de fazer. Isso é que é interessante, você entender que vai chegar um momento que além de técnicas de curso, de dicas de outros profissionais, de livros, vai entrar a sua parte. Você vai começar a externar sua forma de fazer, tá? Sua forma de compreender. Tem muito tatuador que tatua o oposto do que eu faço. Faz totalmente diferente do que eu faço e tem um resultado da mesma forma ou melhor. Então, uma coisa que eu aprendi, nunca criticar maneira de ninguém fazer, nem falar que é certo, nem que é errado, tá? Apenas eu observo e tento agregar no meu trabalho o máximo, o máximo. Agora eu estou fazendo uma sombra que ela é puxada, tá? Ela é bem parecida com a sombra que é usada no old school. Eu quero que ela saia de um preto sólido e vire um preto difuso, como se fosse uma monocromia, para que não fique uma diferença. Preto e sombra, ele parece que é o preto que borrifou e que foi sumindo, tá? Essa forma de fazer, você consegue praticar muito fazendo old school, tá? É o que eu falo pra galera, tem vários estilos. O interessante é você migrar por vários estilos, porque sempre vai agregar e vai acrescentar no seu trabalho, independente do estilo que você está fazendo. Eu trabalho hoje muito com realismo, mas eu estar fazendo trabalho neotradicional vai agregar muito no meu realismo, tá? Como eu já fiz oriental, maori, tem vários estilos assim totalmente distintos do oriental que vem para agregar e que agrega muito no meu trabalho, porque são várias formas de fazer diferente. Eu já estou fazendo o acabamento das asas com uma sombrinha mais escura e com agulha mais de quina. Ó, eu fiz uma sombra tão suave na barriga do pássaro que aí a gente consegue até ver que tá com um pouquinho de vermelhidão, porque qual que é a intenção? Ó, no pós-cicatrização, ele fica um clarinho, um cinza esbranquiçado, tá? E não uma sombra um meio tom como tem no resto da tatuagem, beleza? Então, eu vejo hoje tatuadores usando essa sombra avermelhada em todo o trabalho. E aí, quando o trabalho cicatriza, a impressão que me dá é que precisa retocar tudo. Beleza? Eu uso quando eu quero aquele tom realmente mais claro. Porque na maioria do trabalho, não. Eu sempre gosto de trabalhar com mais intensidade porque eu visualizo essa durabilidade. Eu sempre busco essa durabilidade. De entender que eu quero fazer um trabalho para que daqui a 5, 10 anos o trabalho esteja lá, esteja bem feito,
esteja bem vivo. Então, esse é um ponto também que eu queria até frisar para vocês aqui. Sempre se preocupar com a durabilidade do trabalho. Não ficar na pilha de que tem que fazer o trabalho para postar, tem que fazer o trabalho para evento. Se preocupar no resultado final. Esse é o resultado final. Espero que tenham gostado da aula. O trabalho foi feito em apenas uma sessão. Se eu não me engano, esse trabalho foram 8 horas de sessão, todo feito no preto e branco. Então é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima aula. E é isso aí. Coloca em prática. Não esquece de ir para o canal do Telegram para pegar todo esse conteúdo em PDF, para que você possa estudar, reestudar, fazer anotações e tudo mais. Tá? Um conteúdo agora totalmente direcionado em PDF para facilitar para você. Não fica fora desse canal do Telegram, vai ter sorteio lá. Também lembrando que hoje deve estar acontecendo agora exatamente no canal no meu Instagram, o sorteio das 2 viagens da França do último workshop, tá? Então, se você não participou, infelizmente, do workshop, você não vai poder participar do sorteio, mas fica atento que terão outras oportunidades de outras premiações, de outros workshops vindo por aí. Então, terça-feira que vem vai ter aula aqui sobre Maori, com essa mesma qualidade, aula extensa, com profundidade, onde a gente, além de falar da parte de conteúdo, a gente fala sobre os elementos, sobre a parte histórica. Então, acredito demais que o melhor canal para você estudar com conteúdo massivo é aqui no YouTube. Então, até terça-feira que vem, 8 da noite, tamo junto, é nóis.